cumprir a palavra de Deus, porque isso não se cumpre só na minha vida, mas se cumpre na vida de todos aqui, mas Deus cumpre na vida de cada pessoa, conforme Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ali nenhum deles não era evangélico, e o único que o Senhor Jesus me colocou dentro do seu caminho, para caminhar para a vida eterna, fui eu. E ali os pessoal falou para mim assim, meu pai me afrontou, e falou para mim umas palavras lá, que eu não quero falar aqui. E a partir daquele momento eu fiquei na rua, eles me jogaram para fora como se eu fosse um animal, um bicho. E eu passei a andar na rua como mendigo. Eu fiquei bastante tempo, dormia ali naquela proximidade ali. Eu fiquei dentro de uma caixa d'água, dormindo por bastante tempo ali. Depois aconteceu algumas coisas que eu não posso falar. O Senhor Deus, o Senhor Jesus não me deixa falar. Mas ali, saindo dali, eu fiquei debaixo de um telhado, de uma laje de um rapaz ali. E tinha uma rede de esgoto ali, um cano que corria ali, que era aberto. E quando eu fui deitar ali naquela laje ali por alguns dias, que fiquei 2 ou 3 dias ali, uma ratazana me apareceu ali no caminho, porque ali é o lugar deles ali, e eu conversei com aquele animal ali, falei, não me faça mal, porque eu não estou aqui porque eu quero, eu estou sofrendo, estou passando por uma situação muito difícil. Ali o Senhor Jesus, o Senhor Deus me guardou, aquele animal desceu, depois subiu logo uns 12, 15 daquela manada que tinha ali, tudo pequeno, e ficava com as mãozinhas para cima assim, batendo palma para mim, me olhando, como se quisesse me dizer algo. Depois tudo se retiraram e foram embora. E Deus falou para mim, eu estou te guardando, porque é mais fácil o animal obedecer do que uma pessoa na terra, mas os animais me obedecem. E como você soube falar com ele, ele entendeu a sua situação. Ali eu fiquei por 3 dias, e quando chegou 3 dias ali, 3 noites, o Senhor Jesus me falava, vai embora daqui, porque vem vindo alguém aqui para te matar, porque você não quer se envolver com a sujeira, com a porquice, com a imundiça, e eu já te tirei disso, e eu estou te guardando você para a vida eterna. Você já fizesse o concerto comigo, e eu vou te guardar, eu vou te abençoar, eu vou te ajudar, porque você é uma das minhas testemunhas na face dessa terra. Eu agradeço a Deus, que o Senhor me dava até o horário de sair, Ele me mostrava aquele indivíduo com a arma na mão, ele está vindo para te matar, mas eu vou te dar livramento e vou fazer você escapar. E você vai peregrinar nessa terra conforme a minha vontade, o meu querer, no meu determinado tempo, no tempo que eu querer. Eu agradeço a Deus. Cadê o Senhor Jesus? Falou para mim, o Senhor Deus, pega o primeiro ônibus que passar e some daqui, e vai peregrinar na terra, porque não vai te faltar comida, não vai te faltar o calçado, não vai te faltar nada, ainda que você não tenha o teto, mas eu sou o teu teto, eu sou a tua ajuda, eu sou o teu conforto, eu sou o teu consolo. E se eu ver que tudo for aguentar, eu recolho a tua alma para o reino da minha glória. Eu agradeço a Deus que ali eu saindo, pegando aquele ônibus, eu fiquei por muito tempo vagando nessa terra. O Senhor tem usado da minha boca para poder salvar pessoas que andavam, até pessoas querendo tirar a própria vida. E o Senhor Jesus falou para mim, vou salvar a vida de alguns, pelo amor que eu tenho pela tua alma e pelo amor que eu tenho pela vida de alguém, para converter no meu caminho e fazer um conceito para caminhar para a vida eterna na minha graça. Eu agradeço a Deus que Deus tem feito muitas obras, muitos milagres, tem me colocado no centro de acolhida, em albergue, mas tem entrado na minha frente, tem me livrado de todo o mal. Depois de muito tempo, de muitos anos, o Senhor me fez alguns anjos na terra me cercar, e falou para mim assim, quando começou a pandemia, Deus mandou a gente cercar você na terra, e tá falando para a gente dar uma ordem junto com o Senhor Jesus para falar para você, porque tá vindo uma pandemia aí. Deus mandou a gente fazer isso, Deus mandou a gente falar para você assim, Deus mandou a gente pagar um aluguel para você, você quer? Aí eu não tinha como correr, porque um lado está a cruz, outro lado está a espada, e eu não queria ficar de jeito nenhum, porque Deus sabe que depender dói, e a gente quer ter a nossa própria integridade. Mas ali eu olhando para os céus falei, e agora, Senhor? E Deus falou para mim, aceita porque é da minha vontade, aceita porque eu tenho obra na tua vida, aceita porque você não pode perder a vida eterna. Eu agradeço a Deus que ali o Senhor Jesus me deu força na hora. Eu falei, eu aceito sim, e até o dia de hoje o Senhor Jesus, o Senhor Deus está fazendo o favor de pagar um aluguel para mim, e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu agradeço maiormente ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus também, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida, e que Ele fala que se a gente não aguentar, na hora certa Ele recolhe nós para o reino da sua glória, porque a vida eterna está acima de tudo. Eu sou grato a Deus por tudo. Deus seja louvado. Glória a Deus. O nome de Deus seja louvado. Eu sou grato ao Senhor pelo perdão dos meus pecados e com o dom da vida eterna em glória no céu. Você for um filho firme e fiel até o fim. Sou grato ao Senhor pela esposa, pelo lar de paz e por estar no meio de vós, uma santa preparação. Nosso irmão Ramon, que era ali da nossa comum, veio fazer comum com essa querida irmandade, e Deus colocou no nosso coração. Ele foi lá para fazer a carta, deixou os dados, fizemos a carta. Falei, Ramonzinho, faz o seguinte, chama ele de Ramonzinho, porque ele é meu xará, meu nome também é Ramon. Eu falei, Ramonzinho, pode deixar que nós vamos lá fazer uma visita para os irmãos, entregar a carta em mãos, e estamos aqui junto com essa irmandade glorificando o nome de Deus. Eu agradeço a Deus, irmãos. Em 98 eu comecei a trabalhar nas Assembleias Geral ali em São Paulo, aqui em São Paulo, e eu estava junto com o saudoso irmão Djalma, os antigos vai lembrar. Ele foi cooperador de jovem numa determinada congregação, depois o Senhor levantou ele para oficial, hoje dorme no Senhor. Um homem muito usado por Deus.
E nós estávamos ali naquela reunião, ele me abraçou e falou: filho, fica firme. Um dia, tá vendo esses homens de Deus nessas reuniões? Um dia, se você ficar firme, eu te coloco dentro dessas santas reuniões. Irmãos, a partir daquele dia, um pouco tempo depois, o Senhor preparou meu matrimônio, casei. Logo em seguida o Senhor me colocou na porta. Foram 20 anos que eu trabalhei na porta, e 20 anos que eu também trabalhei nas Assembleias Geral. Bendito, e quando foi em 98, estou engatinhando, o Senhor me levantou no ministério de diácono e me colocou dentro das santas reuniões. Cumpriu a sua palavra, e eu estou aqui glorificando o nome de Deus também. Agradeço a Deus, irmãos, que há uns 10 anos atrás o Senhor criou um caminho no nosso setor, na nossa região, e começamos a fazer um trabalho com pessoas em situação de rua. E quando começamos a fazer esse trabalho, a ideia era levar uma marmita para alguém que estava passando fome. E colocou um desejo no coração de algumas irmãs e começamos a fazer 150 marmitas. Hoje fazemos uma média de 1.200 marmitas. Glória ao nome do Senhor. Um trabalho que se difundiu bastante. Hoje temos 16 congregações fazendo. O Senhor tem muito abençoado. Temos visto muita mão de Deus. Mas a coisa mais difícil que encontramos, irmão, foi quando recebemos a primeira saudação embaixo de um viaduto. Porque nós não imaginávamos que poderíamos encontrar irmãos nossos e filhos de nossos irmãos embaixo de viadutos. Glória ao nome do Senhor. Passando por situações com droga, com álcool e tantas outras adversidades. E ali fomos entender por que Deus tinha nos colocado dentro daquele lugar. E o Senhor começou a fazer bonitas obras no nosso meio, irmão. E um dia eu estava na minha comum, bendito o Senhor, e o servo de Deus de uma cidade do interior, que é cooperador, ele falou assim: ó, irmão, eu quero congregar com vocês também, eu queria participar da marmita, eu ouvi falar desse trabalho, eu queria conhecer, e o irmão pode sair comigo e depois eu voltar para congregar? Eu falei: tá bom, então vem. Ele veio, trabalhou o dia inteiro conosco, irmãos. E naquele dia, nós saímos para a rua. E aqui, quando nós chegamos na região do Belém, irmãos, geralmente ali nós entregamos tudo, porque é muita necessidade. Hoje temos mais de 40 mil moradores de rua. Bendito o Senhor. E quando nós chegamos ali, a média que nós temos pela experiência, quando chega ali acaba tudo. E naquele dia, irmão, quando eu cheguei até o Brás, nós tínhamos entregado de 100 marmitas que eu tinha colocado no meu carro, nós tínhamos entregado só umas 20. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Eu olhava para dentro do carro, olhava o horário, não dava tempo. Eu falei: Senhor, não vai dar para me entregar tudo, o servo de Deus quer congregar. Liguei para a irmã Ranana, que é a responsável. Ela falou: faz o seguinte, volta para casa, e amanhã você entrega no abrigo de velhinho. Falei: tá bom? Eu falei: então tá bom. Hoje está um dia frio, não vai estragar a comida. O que tem aí vai dar suficientemente para você voltar, entregar amanhã, e assim voltamos para a igreja. O Senhor abençoou. Irmãos, nós não sabemos nada do dia de amanhã. Nada. Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Aleluia. Porque, irmão, na minha cabeça, no outro dia eu entregaria naquele abrigo e estava tudo resolvido. Mas pela manhã, quando eu peguei meu carro, que eu passei em frente à congregação do Jardim Vila Carrão, que é próximo do setor ali em São Mateus, uma voz meiga e suave bradou dentro do meu coração: vai embaixo do Rodanel que eu vou fazer uma obra. Glória ao Senhor. É uma comunidade que se instalou, irmão, na beira do Rodanel. E eu peguei meu carro, voltei, e o Senhor começou a me visitar. E quando eu cheguei, tinha um campo de futebol, eu parei o meu carro, tinha alguns moços assim, e quando eu desci do carro, eles com medo de mim e eu com medo deles. Eu sabia o que eles faziam, mas eles não sabiam quem que eu era. E bendito o Senhor, e naquela situação vinha descendo uma senhorinha com 2 crianças puxando na mão. Glória ao nome do Senhor. Com uma sacolinha na mão. Aleluia. E quando ela se aproximou de mim, eu abordei ela e contei para ela o trabalho que fazíamos. Falei: a senhora aceita alguma marmita? Ela começou a chorar, irmão. Falou: irmão, moço, claro que eu aceito. Ontem mesmo eu não tinha mais nada para comer dentro da minha casa. Eu tenho 4 filhos, é eu e o meu esposo. E eu peguei os 2 menores e falei: vamos lá para o campo de futebol, porque a gente vê os meninos jogar bola e vai distrair a fome deles, vai passar fome. Vamos para lá. E com você chegando aqui falando: eu posso levar também para os meus 2 filhos que estão em casa e para o meu esposo? Eu falei: claro que pode. Abri o porta-mala do carro, irmão, aquele cheiro gostoso da comida. Bendito é o nome do Senhor. Ali quando ela pegou aquelas 6 marmitas, feliz, chorando, aleluia, os moços encostou e eu conversei com eles, e eles começaram a gritar na comunidade: doação, doação, e começou a sair aquele monte de criança, irmão. Assim eu fiquei impactado, porque eu nunca tinha visto aquela situação, beirando 9, 9:30 da manhã. As crianças que pegavam a marmita já sentavam no meio fio, abria a marmita e ali daquele mesmo jeito já começava a comer a comida. Eu falei: Senhor, tem misericórdia, tanta necessidade. Glória ao nome do Senhor. E ela parada olhando para mim. Um dado momento ela virou e falou assim: moço, posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode, claro. Você é crente de alguma igreja? Eu falei: por misericórdia, eu sirvo a Deus segundo a doutrina da Congregação Cristã no Brasil. Ela esticou a mão e falou para mim: a paz de Deus. Glória o nome do Senhor. Naquela hora o Senhor começou a me visitar, irmãos.
irmãos. Aleluia, ela falou para mim, falou assim, eu sou testemunhada dessa graça. Aleluia, ontem ainda eu comecei a clamar, e por irmão saber que eu vou na tua igreja também, quando ela abriu a sacolinha, aleluia, o véuzinho dela estava dobradinho dentro da sacola. Eu acabei de orar e falei, Senhor, mata a fome dos meus filhos, glória ao nome do Senhor. É por isso que nós não sabemos nada do dia de amanhã. O Senhor travou nós naquele dia, não permitiu que nós entregássemos nada para poder suprir a necessidade daquela família, glória o nome do Senhor. Em rápidas palavras, vou aproveitar a oportunidade. Eu agradeço a Deus, irmãos. Muitas obras o Senhor tem feito, mas teve um dia, aleluia, que o Senhor nos colocou dentro da Cracolândia, e o que a gente vê da Cracolândia, irmão, bendito é só o que passa na televisão, aleluia, não tem noção do que acontece. E quando a gente vai para lá, sempre nós vamos na madrugada, vai umas moças valentes com véu na cabeça, uns moços com violão e violino, aleluia, nós falamos que ali a madrugada é nossa, começamos a louvar a Deus, e começam os moços que estão na fila, alguns começar a solfejar, glória ao nome do Senhor. E quando a gente vai ver filho de irmãos de ministério, irmãos, e está acontecendo uma coisa terrível na humanidade, e Satanás está com um plano de destruição no meio de todas as famílias, glória ao Senhor. Mas eu agradeço ao Senhor, irmãos, que ali começamos um grupo somente para atender a Cracolândia. O Senhor tirou várias pessoas de lá de dentro, hoje nós temos muitos irmãos internados, aleluia, o nome do Senhor. Mas nesse dia, aleluia, nós fomos orar, e tinha um ancião junto conosco, e na oração que Deus dava para ele anunciava desse jeito, quem deu, aleluia, quem doou algum alimento para fazer essas comidas, aleluia, serviu a Deus com alegria. Quem comprou as marmitex, comprou com alegria. As irmãs que fizeram com alegria. Vocês vão entrar no ninho de Satanás. Essa comida, ela vai libertar a alma e vai também libertar a carne, glória ao Senhor. O Senhor começou a nos visitar naquela oração, irmão, e ali o grupo se reuniu e foi lá para a Cracolândia, e quando arrumou as coisas, que colocou as marmitas em cima da mesa, aleluia, a fila se formou, os moços puxou o violino e o violão e começaram a tocar os hinos, as moças colocou o véu na cabeça, aleluia, e quando as irmãs colocam o véu na cabeça, nós percebemos o cadeado começar a cair, glória ao Senhor, porque sobre a cabeça dessas mulheres tem um poder, aleluia, de Deus. E quando você estiver provada, pode colocar o teu véu sobre a tua cabeça, não tem demônio que segura a presença de Deus que está sobre as mulheres. Eu agradeço a Deus, irmãos, e as moças colocou o véu na comunhão, e quando começou a tocar, encostou uma moça e começou a chorar, e ela começava a chorar, glória ao nome do Senhor. Naquele momento o servo de Deus chegou perto dela e falou assim, como que é o teu nome, moça? Ela falou, meu nome é Márcia. Márcia, você conhece esses hinos? Falou, irmão, eu conheço sim. Irmão, aleluia, eu era organista na congregação cristã no Brasil, eu tinha uma família muito bonita, glória ao nome do Senhor, mas o adversário entrou no meu casamento, e eu comecei a discutir com meu filho, irmão, eu já ouvi falar no nosso meio, é bom de vez em quando ter uma briguinha, porque depois quando a gente se reconcilia, é melhor ainda. Meu irmão, aonde tem briga não tem Deus, tem Satanás, glória ao Senhor. No meio do povo de Deus tem que ter paz, aonde tem briga Deus não habita, glória ao Senhor. É uma briguinha daqui, uma briguinha dali, vai deixando o adversário entrar dentro da família, e o plano do adversário é jogar todo mundo naquele lugar, aleluia. Essa moça, irmão, ela chorando, e num dia de bastante tristeza, ela saiu pela rua depois de brigar com o esposo, e sempre tem um espírito contrário no meio do caminho, aleluia. Uma moça pegou e falou assim, você está chorando por quê? Eu estou chorando porque aconteceu assim. Ela contou para ela falou, vem aqui comigo, eu vou dar um negócio para você que você vai esquecer tudo, você vai esquecer dos seus problemas, vai anestesiar você, aleluia. E ela foi, irmão, não tinha noção, aquela moça acendeu uma pedra de crack e deu para ela fumar. Quando ela deu o primeiro trago, irmão, ela se tornou viciada, glória ao Senhor. Falou, irmão, Deus não me ama mais, Deus não me quer mais, ela toda suja, glória ao nome do Senhor. Mas naquela hora, o servo de Deus virou para ela e perguntou, moça, você lembra de algum hino? Quer que nós tocamos algum hino para você? Ela falou assim, irmão, se os irmãos tocassem aquele hino, as riquezas da terra não te peço, Senhor, mas o ouro e a prata tem pequeno valor. Os irmãos falaram, então vamos cantar. E quando os irmãos começaram a cantar o hino, ela começou a chorar mais ainda, glória ao nome do Senhor. E ali ela chorava porque tudo remetia, desde quando ela estava na reunião de jovens e menores. E quando acabou, irmão, o servo de Deus perguntou para ela, você está com fome? Ela falou, estou. O servo de Deus foi e pegou a marmita, entregou na mão da moça, da irmã Márcia,
E quando a Márcia abriu aquela marmita, que ela colocou a primeira colher na boca, desceu um fogo do céu e selou a marcha com a bendita promessa. Glória ao nome do Senhor. Desceu o fogo de Deus naquele lugar. Deus criou um caminho, tirou a Márcia de dentro da Cracolândia, colocou dentro de uma clínica, e o nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia. Eu prometo para essa Irmandade, tem muitas obras, mas eu vou voltar aqui. O servo de Deus nos recebeu com tanto carinho. Eu prometi que eu vou voltar. Ele até comentou comigo que vai congregar no Jardim Esther. Eu acredito que eles vão mesmo, da cara Irmandade. E quem quiser conhecer esse trabalho, nós fazemos todo mês. Terceiro sábado geralmente é o dia que nós fazemos. Quer comer essa comida gostosa? Vai lá. Aleluia. Nós fazemos 1.200 marmitas. Às vezes tem 50 trabalhando, come todo mundo, e quando a gente vai fazer tem 1.200 marmitas. Aleluia, aleluia. O Senhor tem muito nos abençoado, irmão. Eu tenho um testemunhado dessa graça, que tem um açougue aqui no centro de São Paulo, e quando ele ficou sabendo desse projeto, ele falou assim: pode mandar os irmãos vir aqui, todo mês eu vou doar 70 quilos de linguiça. Glória ao nome do Senhor. Deus sempre proveu, o Cordeiro não deixa faltar. O Senhor tem muito nos abençoado. Pessoas com depressão têm entrado para trabalhar conosco. A depressão foi embora e o nome de Deus está sendo glorificado. Deus chamou nessa bendita graça. Sabe por quê, irmãos? Depressão é uma enfermidade que abre porta para espírito. Aleluia. Os espíritos gostam da escuridão e quer jogar dentro de um quarto escuro. Aleluia. Mas crente que sai do sofá, aleluia, crente que não fica acomodado, aleluia, que vê obra, sai do sofá, irmão, não tem demônio, não tem espírito contrário, não tem depressão que encosta. Glória ao nome. Nós precisamos se dispor. Aleluia. O campo é grande, tem tanta coisa para fazer. Tem limpeza na casa do Senhor, tem cesta para levar para o diácono. Aleluia. Coisa que mais o diácono gosta, irmão, é de irmão para ajudar ele. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Carregar cesta básica, carregar geladeira, carregar fogão. Aleluia. Amanhã mesmo, quem quiser me ajudar, tem uma casa para a gente montar. Glória o nome do Senhor. É só levantar do sofá, se dispor, e você vai ver muita obra, milagres que o Senhor faz. Estou muito feliz de estar aqui. O irmão falou: nós vamos congregar no Jardim Esther. Eu falei: hoje não, irmão, mas eu estou me sentindo na minha casa. Aleluia. A recepção desde lá da porta, quando o porteiro me saudou, numa alegria tão grande. Glória ao nome do Senhor. Eu cheguei aqui, um ministério tão amoroso e uma irmandade tão receptiva. Eu tenho certeza que eu vou voltar nesse lugar. Por onde eu passei eu trouxe a saudação, e por onde Deus der a graça de passar, levarei a vossa com a santa paz de Deus. Amém. Sou grato a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Eu também sinto no meu coração nesta noite de ser grato a Deus perante esta Irmandade, pela obra de amor, de resgate que o Senhor operou na minha vida. Eu agradeço a Deus, queridos, que nasci numa das menores cidades do estado do Piauí. Não conhecíamos a obra de Deus lá, não existia. Mas o Senhor é um Deus que os seus intentos Ele mesmo os faz cumprir. Em uma época da minha vida, quando eu tinha 19 anos, eu prestei um concurso no banco e passei no concurso. E o banco me chamou e falou que eu tinha que vir para o interior de São Paulo. Eu nunca tinha pisado aqui. Aliás, eu não tinha nem para mim, São Paulo era coisa de televisão, né? Lá era o meu mundo, era onde eu vivia, enfim. E o banco falou que eu tinha que vir para o interior de São Paulo. E viemos para cá, para Campinas, para a cidade de Campinas. E fiquei um mês aí, irmão. E aí Deus fez uma obra na minha vida. Boa parte da Irmandade ouviu. Mas eu fiquei no centro de formação do banco que tinha em Campinas. E tinha uma senhora que ela lavava roupa do pessoal do Brasil inteiro que vinha para ir fazer curso. Uma senhora muito simples. E era época de inverno, ela pegava as roupas no sábado, levava, trazia no sábado seguinte. E na primeira semana que ela trouxe, eles vinham no carrinho, pegava todo aquele pessoal, ia recolher a roupa. E quando eu paguei ela, era um serviço dela, um trabalho dela. Quando eu paguei ela falou: Deus que abençoe. Eu falei: amém. E guardei minha roupinha. Segunda semana, ela vinha aos sábados, no final da tarde. Segunda semana, paguei ela como todos faziam. E ela falou: Deus abençoe, como ela falava a todos. E eu falei: amém. Na terceira semana, eu lembro que
eu estava até descendo para jogar futebol, estava de shorts, enfim. Quando eu paguei ela, que ela falou, Deus te abençoe, eu falei, amém. Era a terceira vez, aí ela falou assim, você é crente? Desculpe, mas você é crente? Eu falei, não senhora, eu não sou crente, nem quero ser, falei para ela. Mas no porte dela, eu falei, mas a senhora é crente, né? E ela falou assim, irmão, veio da alma dela, ela falou, por graça e misericórdia de Deus. Eu achei vindo das entranhas, vindo com alegria. Me chamou a atenção, eu falei assim para ela, de que igreja a senhora é? Ela falou, sirva a Deus na congregação cristã no Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar. Isso era um sábado, sem corte. Eu falei, congregação o quê? Ela falou, cristã no Brasil. Aí eu, com um tom de deboche, falei assim, ai, tem mais esta. Ela ficou bem séria, olhou para mim e falou, tem mais esta. Você não gostaria de conhecer mais esta? Eu falei, não, muito obrigado, eu não interessa. Ela falou, mas se você admirou de haver mais esta, é porque você conhece outras. Conheça mais esta. Eu falei, não, aqui é difícil sair, entrar, aqui tem horário restrito. Ela falou, mas eu trabalho aqui, meu esposo também, nós moramos aqui dentro. Se você quiser conhecer mais esta, e eu te garanto que você não vai arrepender de conhecer mais esta. Ela falou, eu passo aqui com meu esposo e levamos você. Mas eu queria mesmo era sair um pouco daquele internato lá, né? Falei, tá bom, se a senhora tem esse prazer. Ela falou, 7 horas eu passo aqui com meu esposo e você vai gostar de conhecer mais esta. Eu falei, eu espero a senhora aqui então. 7 horas eles passaram, ela e o esposo me levaram na congregação central de Campinas. Naquela noite era batismo e Deus me chamou nessa noite. Foi essa noite. O Senhor me chamou, me preservou, me guardou. Irmãos queridos, a planta que o Senhor planta, ninguém arranca. E Deus selou a minha alma com a bendita promessa do Espírito Santo. Me preparou, irmãos, na mocidade, aqui nessa cidade de Campinas. Eu voltei para trabalhar lá. É longo, né? Não dá para contar tudo. Depois, 2 anos depois, quando eu voltei aí para Campinas, eu passei uma prova muito grande aí nesta cidade. Porque, irmãos, eu me tornei prisioneiro de Cristo. Então eu não conhecia, porque eu congregava, eu morava em Coelho Neto, no Maranhão, uma cidade, hoje tem, naquela época não tinha obra de Deus. Ela fica a 40 quilômetros de Miguel Alves, que é a cidadezinha que eu nasci no Piauí. Então, como lá não tinha obra de Deus, eu saía, tinha uma salinha lá, Miguel Alves, eu saía do banco, amarrava a Bíblia na área da garupa, ele me dava bicicleta e me mandava 40 quilômetros, né, no meio do mato, caía, atropelando porco, cabrito, jumento, eu batia jumento, caía de um lado, eu levantava, pegava a bicicletinha e seguia novamente. E foi desse jeito, desta forma, os primeiros dias nesta graça maravilhosa. E aqui em Campinas, irmãos, na prova que eu passei aqui, eu cheguei em uma situação nesta cidade aí, que um dia eu fui suicidar-me, porque não aguentava mais. Eu tinha 22 anos, Deus me tirou do pai, da mãe. Eu tenho só um irmão, homem, nós somos 2 irmãs e 2 irmãos ao todo. Perdi o único irmão que eu tinha, minhas irmãs. Nós somos uma família muito pobre, mas nós fomos criados num lar de amor. Então eu perdi tudo isso, então fiquei isolado, eu quase enlouqueci. E aqui em Campinas eu passei tentação de virar mendigo ligeiro, essas pessoas que andam com um saco nas costas. Irmãos, passei por isso. Um dia fui suicidar-me na Andrade Neves, uma avenida que desce do Castelo e passa perto da congregação central de Campinas. É uma descida muito grande, e lá embaixo tem um viaduto da FEPASA que passa uma linha, então os carros vêm aqui, entram em nível, cada viaduto e voltam a descer. Então o adversário me mostrou que quando os carros vinham aqui, eles não tinham visão do que estava na continuidade. E eu podia me lançar diante de um carro e acabava tudo. Ele não tinha como evitar, o motorista não tinha como deixar de me matar. E eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, que me sentei num domingo, 7 horas da manhã, eu fiquei esperando os bêbados, os drogados da noite descer a toda, como eles desciam, para eu me jogar na frente do carro. E eu estava ali olhando, lá para cima, da avenida em cima, para eles virem. Aí parou o carro do outro lado, era o nosso saudoso irmão Antônio Garcia. Já estava ali o senhor, baixou o vidro e falou, Raimundo, o que você faz aí, meu filho? Eu falei, nada, irmão. Não é para você estar aí essa hora. Vem cá. Eu falei, não, irmão, está tudo bem. Ele foi, deu uma volta, parou, me pegou pelo braço, colocou dentro do carro, vamos embora, eu não deixo você nesse lugar. E dessa forma foi. Quando foi um dia, só concluir esta parte, irmãos. Quando foi um dia, os mais antigos vão lembrar, no dia que o governo federal lançou o Plano Cruzado 2. Foi algum dia, numa terça-feira, na noite de uma terça para quarta, do mês de maio de 1987. Foi lançado esse plano, no mês de maio. E eu, com muitas vezes, passei muitos dias sem comer, passava uma solidão, morava numa repúblicazinha com mais 3 moços.
Quem conhece bem a minha história, alguém pode perguntar, o irmão Ezequias Cuba, ancião de Garça, lá com o irmão Francisco Nogueira. Ezequias morava lá na época. E aquele servo de Deus que nasceu em Garça foi um anjo na minha vida, porque quantas vezes ele chegou e eu não tinha comido nada o dia inteiro. E ele chegava e falava para mim, irmão, você comeu? Eu falei, nada, Ezequias, mas eu estou com fome. Ele ia comprar um lanchinho para mim. Até que chegou o dia que Ezequias voltou para Garça, para casar com a Silvana, sua esposa, e então desabou sobre mim. E chegou uma carta do Banco Noroeste, e eu fui da quarta-feira, levantei, peguei a minha melhor roupinha, passei e desci de a pé, eu não tinha um passe de ônibus, e andei 9 quilômetros a pé até o centro de Campinas. Cheguei no Banco Noroeste e levei a carta. A cidade estava estranha, a cidade estava parada, fechada. E foi quando o guarda chamou o gerente falou do plano econômico do governo federal, que estava tudo fechado. Falei para ele, então isso aqui não tem nenhum valor? E ele falou, infelizmente não. Naquele dia, eu saí pelas ruas de Campinas, no dia anterior não tinha comido nada, e eu saí pelas ruas de Campinas em pranto, falando como um louco, e as pessoas olhavam para mim, me viam andando e falando. Cheguei na casinha, eu dormia numa caminha de campanha, daquela de molinha, né? Eu deitei de bruço, caí de bruço e passei o resto do dia chorando, sem nada ter para comer, sem nada ter de esperança, sem nada ter de razão. Quando foi 6 horas da tarde, chegou um dos meninos, o Noel, e chegou com o patrão dele, eles iam congregar no Parque Industrial em Campinas. E ele me viu chorando, voltou lá, falou, moço Sebastião, aqui tem um moço, Raimundo, eu não tenho nem o que falar para ele, dá para nós levarmos ele para congregar? Ele falou, dá. Então assim, Noel voltou lá, falou, Raimundo, levanta, vamos congregar que hoje o senhor vai falar contigo. E eu de bruço falei, não, Noel, eu não tenho condição de ir. Ele foi, pegou meu terninho, jogou assim, me pegou pelo braço, me puxou sem força nenhuma, me colocou sentado, falou, levanta, me pegou pelos ombros, Raimundo, hoje Deus vai falar contigo. Eu levantei, ele, olha, como irmão, foi desabotoando minha camisa, falou, troca, põe outra camisa, põe o terno, vamos congregar no parque. Era uma quarta-feira, quando aconteceu aquele plano econômico do governo. E eu fui, cheguei lá, era a maior igreja de Campinas na época, estava mais lotado que está esta congregação hoje, uma igreja enorme. E eu entrei, ajoelhei, e fiz uma oração ao Senhor, e falei para o Senhor, minha oração foi assim, irmãos, falei, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Qual é a razão da minha existência? Por que eu estou aqui? Senhor, eu tenho 22 anos, eu não tenho mocidade, eu não tenho alegria, eu passo fome, estou distante dos pais que me geraram, do único irmão que eu tenho, eu não tenho o carinho deles, eu não tenho o colo do meu pai. Eu falei, Senhor, o meu pai é pobre lá no Piauí, mas o meu irmão todo dia toma um cafezinho, come um almocinho, tem uma jantinha. Por que eu tenho que passar fome desta maneira? Por que eu tenho que passar solidão desta maneira? Por que eu tenho que passar desprezo desta forma? Eu não quero mais. Eu chorava que os irmãos do lado viam chorar em pranto como uma criança. Eu não quero mais, eu não aguento mais. Se tu não falar comigo hoje, o porquê disso? O que será de mim? Quando chegou na hora da palavra, os irmãos devem conhecer o irmão Cides Martinez, hoje está com Alzheimer, está velhinho, mas era o ancião do Parque Industrial. Ele estava naquele dia atendendo o Santo Culto. E quando chegou a hora da palavra, o Senhor mandou o primeiro de Salmos. Eu lembrei, os primeiros de Salmos o Senhor mandou naquela noite. E ele estava pregando a palavra. E quando chegou numa altura, ele parou e falou, e hoje entrou um moço aqui. E eu estava de cabeça baixa chorando. Quando eu levantei, bem na ponta do banco, ele estava falando, você está aí. E hoje tu chegaste aqui e fizeste uma oração e disseste, quem sou eu? Qual é a razão da minha existência? Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurados que creem que Deus fala, Deus é que Deus fala. Porque eu tenho que passar. E repetiu, tudo que a Irmandade já me ouviu falar. A única palavra que ele não repetiu precisamente foi Piauí. Porque ele pregou assim, tu disseste aí, Senhor, o meu pai é pobre lá no norte. Não usou a palavra que ele falou, não. Meu pai é pobre lá no norte. Mas meu irmão todo dia tem um cafezinho para tomar, um almocinho, tem uma jantinha. Por que eu tenho que passar tanta fome? Eu tenho, Senhor. Por que eu tenho que passar tanta tristeza? Tudo, uma revelação maravilhosa Deus deu ao seu servo. E o Senhor, para a honra e glória do seu nome, Irmandade, tomou ele e falou assim, ouve o que o Senhor te diz. Numa casa existe uma viga no ponto mais alto do telhado, chamada cumieira. A cumieira é uma viga diferenciada, em largura, em altura, porque sobre ela repousam os caibros, sobre ela vai o ripamento, sobre ela o peso das telhas. Então, tudo vai sobre ela, sobre a cumieira, para que o sol
Não queime os que estão dentro da casa ao dia, e nem para que o sereno da madrugada não os deixe dormir na noite. E o Senhor fez uma promessa, amados irmãos. Não vamos nos adentrar nesta parte. E chegou por último para a Irmandade entender. O Senhor falou assim: olha aqui. Aí ele pôs o dedo aqui no primeiro irmão que estava aqui, e ele correu silencioso assim como numa multidão desta. E o Senhor visitou a Irmandade. Quando ele chegou na última irmã, voltou lá e falou: está vendo esse povo, essa multidão? É o meu povo. Hoje no meio dessa multidão você está aqui no anonimato tal que ninguém conhece o teu nome, que ninguém após o culto vai te abraçar e dizer: tem uma jantinha para ti, querido, lá na minha casa. Ninguém vai te dar uma caminha gostosa para você dormir hoje. Ninguém sabe quem tu és. Perdido no anonimato da multidão, vestido de angústia, de tristeza, de solidão e de desprezo. Santo é o nome do Senhor. Mas chegará dias na terra que o Senhor, o que Ele tem a fazer na tua vida, eu transformarei todo esse anonimato e solidão em amor. E a multidão do meu povo te amará dos quatro cantos desse país. Irmão, isto foi Deus que fez, amados irmãos. Te amará dos quatro cantos desse país. Te amarão no norte, te amarão no sul, te amarão no leste, te amarão no oeste. Os mais velhos te amarão como um filho, os da tua idade te amarão como um irmão entranhável da mesma placenta, e os mais novos te amarão como um pai, mas te amarão. Eu dou graças a Deus que o Senhor, por misericórdia, tem me dado amigos, muitos amigos nessa graça maravilhosa, tem cumprido a sua palavra. Fui ordenado com 25 anos no ministério. Eu tinha 25 anos de idade. No dia da minha ordenação levei um do Irmão Miguel, foi o saudoso Irmão Miguel Espina que me ordenou, né? Mas graças a Deus que o Senhor deu na boca do seu servo, tem cumprido, e aqui estamos nós. Querida Irmandade, uma obra que pediram para contar, e muitos já ouviram, é uma obra mesmo maravilhosa. Um dia eu estava em viagem, irmãos, no sul de Minas Gerais. E eu parei numa cidade para visitar um cooperador. Meu amigo estava vindo do Piauí para passar na casa da minha sogra. E paramos lá. E não tinha culto naquele dia. E ele, o cooperador, falou: Mohamed, tem um culto a 14 quilômetros daqui numa cidade. Vamos congregar lá? Eu falei: sim, irmão, como Deus preparar. E nós fomos, congregamos, um culto abençoado. Terminou o culto, aquela irmandade, irmãos amorosa. Veio uma irmã, tinha muitas irmãs se saudando. Irmãos também, veio uma irmã chorando. E ela me saudou. Paz de Deus, irmão. Falei: amém, irmã, Deus abençoe. Como saudamos qualquer serva de Deus. Mas quando eu soltei a mão dela para puxar, ela reteve minha mão. Ela segurou firme minha mão. Quando ela segurou, então eu olhei para a face da serva de Deus, o que ela tinha a expressar. E ela falou: irmão, perdoa, mas eu fiz assim para convidar o irmão para o irmão passar na minha casa, para orar pelo meu filhinho que está muito enfermo. Eu falei: ô irmã, Deus te abençoe, serva de Deus, mas hoje não é possível, porque eu não estou aqui na cidade, ela não sabe, eu estou em outra cidade, nós temos um compromisso lá. Mas nós vamos orar, apresentar o filhinho da irmã. Tá bom, irmã? Deus te abençoe, saúda seu esposo. Puxei minha mão e ia desviando dela. Ela pegou, me cercou, eu assustei um pouco, porque ela tomou minha frente. Ela olhou para mim chorando e falou: olha, irmão, a minha casa hoje não tem alegria. A minha casa não tem uma festinha. A minha casa tem tristeza e dor, irmão. Minha casa está cheia de tristeza e dor. Passa na minha casa. Eu falei: eu entendo, servo de Deus, eu compreendo, mas é que eu não tenho disponibilidade. Eu estou aqui trazido pelo servo de Deus. E outra coisa, o Deus que vai ouvir nós orar na casa da irmã também ouvirá, nós orarmos lá. Nós vamos orar, temos visita a fazer, lá apresentaremos o filhinho da irmã. Tá bom, irmã? Deus te abençoe pelo teu bom prazer, mas hoje não dá. E tentei desviar dela, ela me cercou de novo. Ela foi tomada por uma autoridade assim, ela falou: não, irmão, não. Eu só vim te chamar porque Deus me mandou te chamar. Quando ela falou aquilo, eu ponderei. E estava com os cooperadores. Falei: tá bom, irmã. Eu olhei para o irmão e falei: tá, irmão, não dá pedido, dá para passar. Falei: então, irmã, é só uma oração. Ela falou: é tudo que eu quero, irmão. E seguimos para lá, uma família simples, um carrinho simples. Chegamos lá, como a gente chama no Piauí, na ponta da rua, né? Lá, afastadinho, paramos na porta de uma casa humilde, irmão. Quando abrimos as portas do carro, vi os gritos de uma criança: ai, ai, ai. E a irmã começou a chorar, o pai também, e nós descemos. Quando entramos lá, irmãos queridos, eu me deparei com um quadro. Era um irmãozinho, filhinho dele, tinha 4 anos e meio.
E ele tinha dado uma dessas enfermidades que começa no dedo, sobe, toma pé, perna acima e amputa. Nós sabemos que existe esse tipo de enfermidade. Tem que amputar a perna. E era o que tinha acontecido com ele. Ele estava deitadinho na cama de casal dos seus pais. O pai, para a perna não ficar baixa, pôs uma caixa, um travesseiro, amarrou 4 barbantezinhos assim nas pontas da caixa. O forrinho era de pinho, ele pregou uns preguinhos e amarrou. Então isso deixava a perninha dele mais elevada, mais inchada, irmão. Parecia carne em decomposição, sabe? Coisa podre de 2, 3 dias. Aquele pé muito aberto, extremamente aberto. Irmão, era tanta dor naquela criança, era tanta dor. Irmão, ele estava internado em Poços de Caldas e ele ia para Belo Horizonte. Ele estava com encaminhamento para ir amputar a perna em Belo Horizonte. Ele só foi dormir em casa porque era no caminho que a ambulância tinha que fazer. E permitiram, ele queria dormir com a mãe. Permitiram, os irmãos foram desesperados buscar a palavra naquele dia da congregação. Então, queridos irmãos, era tanta dor que ele parecia alguém que está em choque térmico. Os irmãos já viram que perde o controle, assim fica quando dá choque térmico. Ele estava naquele jeito de dor. Empurrava assim a mão no rostinho, empurrava no olho e dizia: dói, dói, dói. Mamãe dói, papai dói. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor, irmãos queridos. Um quadro muito difícil. A mãe chorando e o pai também. Eu pasmo assim diante daquela situação. Eu estava do lado da testeira aqui da cama, irmãos. Eu fiquei olhando e o pai lá na frente, o pai de um lado e a mãe do outro. A cama cheia de espuma de travesseiro que ele tinha cortado no dente. Ele tinha mordido tanto aquele travesseiro que estava cheio de espuma de travesseiro. Tinha ficado uma irmãzinha de uns 13, 14 anos com ele, mas a morfina não dava mais conta. Se tomasse além da dose, ele dava, irmãos, uma parada cardio, irmãos. Não era cardio, era pulmonar. Tem o nome que se aplica direito a uma parada, né, do pulmão, que a morfina provoca se ela for em quantidade maior. Enfim, queridos, quando eu olhei aquilo lá, ele descontrolado de dor, e eu olhando aquela situação, eu lembrei do tempo. Falei: irmão, perdoa, mas vamos orar. Ela falou: irmão, eu que peço perdão. Eu falei: põe seu véu, serva de Deus. Ela pôs o véu para uma oração. Irmão, joelhão, mas aquela irmã tinha falado a verdade. A casa dela era tristeza e dor, irmão, tribulação. Não tinha lugar para paz, não tinha lugar para comunhão, não tinha lugar para mente a Deus. E eu não conseguia orar, eu não conseguia comunhão para orar. A criança gritando, dói, clamando o Senhor, e o pai levantava e a mãe beijava: meu filho, tenha paciência, meu filho, nós vamos orar. Meu irmão, e eu naquela guerra, sem conseguir comunhão, inspiração, virtude para fazer uma oração. Mas de repente o Senhor veio e me tirou daquele lugar, sabe? E eu senti em espírito que eu subi, a minha alma foi a um lugar de paz. Glória ao nome do Senhor, a um lugar de paz. E quando eu cheguei àquele lugar de silêncio, que eu não ouvi mais o grito dele, eu lembro que a minha alma com certeza clamou. Eu falei: Senhor, tem piedade dele. Quando eu falei: Senhor, tem piedade dele, o Senhor falou para mim: meu servo, unge ele, que eu tenho uma obra. Mas eu, daqui o ministério, que é conhecedor dos nossos ensinamentos, eu não podia ungir, irmão. Eu estava ali naquele lugar, não conhecia ninguém, não sabia quem era a família. Eu falei: Senhor, eu não posso ungir, eu não posso, Senhor, não tem ninguém do ministério aqui, eu não posso fazer isso, Senhor, tem misericórdia. Comecei a contender naquela situação. Aí quebrou um daqueles barbantinhos, de tanto ele se debater, quebrou e magoou a perna, irmão. Ele deu um grito tão grande de dor, e eu levantei, aquela criança começou a chorar tanto, nós levantamos, ajudei a segurar a caixa, o pai voltou a emendar o barbante. Irmãos, novamente outra guerra, novamente o Senhor veio, me tirou, e eu clamei uma segunda vez. Falei: Senhor, tem misericórdia dele. O Senhor falou para mim: eu já te mandei, ungi ele. Falei: Senhor, o que o ministério daqui vai dizer que eu passei fazendo unção na região? Senhor, eu transgrido o ensinamento se eu fizer. O Senhor falou assim para mim: esta obra é minha. Glória ao nome do Senhor, esta obra é minha. Ungi ele. Quando o Senhor falou isso, irmãos, eu de lábios cerrados, irmandade, sem abrir a boca, só no coração pedi. Falei: Senhor, se for para eu ungir, me dá um sinal. Quando eu falei: se for para eu ungir, me dá um sinal, irmãos, o pai da criança lá na cabeceira começou a gritar e falar: irmão Raimundo, o Senhor está mandando o irmão ungir o meu filho, unge o meu filho, aleluia. Aí o Senhor chegou. Quando o Senhor chegou, vai embora as dúvidas. Quando ele chega, quando ele chega, a paz entra. Quando ele chega, a maravilha acontece, queridos. Quando ele chega, ele faz a obra. E eu falei para ele: irmão, pega qualquer azeite que a irmã tem aí. O Senhor me mandou ungir ele lá, se debatendo de dor. Falei: irmã, pega, irmão, Deus me mandou ungir ele. Vinha, o pai levantou, foi por trás, assim, da cabeceira da cama, irmãos, e desceu, assim, os braços por cima da parte de trás da cama, para segurar o rostinho dele, que ele não parava. E o pai: meu filho, espere, nós vamos
vamos orar, meu filho, você vai ser ungido e ele transtornado de dor. Irmão, foi uma oração rapidinha. Quando foi para fazer a unção, eu abri os olhos, porque ele estava se debatendo, não vi o pai segurando firme. Quando o pai segurando firme, ele tremendo os lábios de dor, dói, dói, dói. Irmãos, que eu coloquei o dedo com azeite, como manda a palavra, na testinha dele. Eu fechei os olhos para dar continuidade à unção. Irmãos, eu só fiz uma espalhadinha assim. Quando eu girei um pouquinho, espalhando o óleo, fazendo a unção, ele puxou a manga da blusa da mãe e começou a dizer: passou, mamãe. Passou, mamãe. Imagina, uma criança de 4 anos querendo consolar o pai e a mãe. Passou, viu, papai? Passou, pai. Não está mais doente. Não está mais doente. Glória ao nome do Eterno. Irmão, despedimos daquela família querida e fomos embora. 1 ano e meio depois eu voltei lá na região, lá na cidade que eu estava hospedado, e eles levaram ele já com 6 anos para eu ver. Aí eu falei: irmão, é ele. Eu falei: irmão, o que aconteceu? Irmão Raimundo, não sabe quando nós temos uma parte muito inchada do nosso corpo que começa a regredir, que enruga, fica aquelas ruguinhas? Eu falei: sim. Ele falou: irmão, mas seu dia, a perna do meu filho estava desinchada, cheia de ruguinhas. A ambulância parou na porta: vamos para Belo Horizonte, está marcada a cirurgia dele. Eu falei: o meu filho não vai para Belo Horizonte aplicar a perna, não vai. O senhor tem que assumir um termo de responsabilidade. O termo, ele falou: se o meu Deus já fez isso por mim, eu assumo. Despediu, 7 dias depois estava correndo para todo lado. Irmãos, eu vou contar uma obra que Deus fez, que eu percebo em espírito, e o Senhor já me fez saber. Eu passo tempo sem contar, mas o fundamento dela, a fundamentação dela, a essência dela, o testemunho dela, promove, anuncia, brada ao povo de Deus, irmãos queridos, que nós não podemos deixar o amor esfriar em nós. Glória a Deus. E como tem uma multidão aqui, eu pedi ao servo de Deus licença. Eu vou contar para a irmandade. No ano de 1988, eu morava em Campinas, irmão. Era novo de casado, tinha 1 ano de casado. Naqueles dias, ali no centro de Campinas, tinha uma nossa irmã, que ela era uma evangelista mesmo, em dom precioso, nossa irmã Diris. E ela morava, o seu esposo era zelador de um prédio de apartamentos no centro de Campinas, então eles moravam no apartamentinho. E o trabalho dela era, ela olhava as crianças no casal de médicos, no Nova Campinas, que é um bairro colado a Campinas. Eu vou até detalhar aqui um pouco isso aqui, que alguém possa conhecer. Ali tem o que separa, são uma Princesa do Oeste, uma avenida que tem onde fica o estádio do Guarani. Então dali para lá é Nova Campinas, para cá é centro de Campinas. E ela passava aquela avenida porque era no Nova Campinas que morava a família que ela trabalhava. Só que ali tem um viaduto, a continuidade da Moraes Salles, passa no centro de Campinas, que passa por cima da avenida. E quando foi um dia, irmão, a nossa irmã estava orando para dormir, e o Senhor falou com ela, visitou ela, e falou para ela de José. Ela levantou, pegou a Bíblia, leu sobre José, filho de Jacó. Deus não fez ela saber nada, ela dormiu. No dia seguinte, ela saía cedinho, 10, 15 para 6, ela saía, isso o relato dela para mim, irmão, e minha esposa. E quando ela chegou ali no viaduto, que ela não passava por cima, ela descia ao lado. Quando ela ia descendo ao lado, o Senhor visitou ela e falou para ela: minha serva, olha para o teu lado. Quando ela olhou para baixo do viaduto, esses dias eu passei lá, está tudo cheio de retorno, o asfalto tomou conta, mas naquela época era jardim, era tudo ajardinhado. Quando ela olhou para debaixo do viaduto, um dos arbustozinhos que tinha ali, tinha um monte de trapos, de molambos, de lixo. E ela se aproximou, valente, irmãos, no dom de Deus. Ela se aproximou e ela viu que debaixo dos molambos, dos trapos, tinha um homem. E o Senhor falou para ela: este é o José que eu te falei ontem, anuncia a minha graça para ele. Glória ao nome do Senhor. Ela, irmãos, como já falei, no dom que Deus deu a ela, ela tocou nele e falou: seu José, acorda, porque Deus me manda a ti com boas novas, desperta, que eu tenho que te falar de um Deus maravilhoso. E começou a anunciar ali para ele, mas ele não deu muita atenção, não falou nada, o horário venceu, ela foi embora, esqueceu dele. No dia seguinte sucedeu da mesma maneira, aí ela preocupou.
Irmãos, e esta irmã ligou para mim na noite, ela foi orar, o Senhor revelou a mim, minha esposa, e ela ligou no dia seguinte e me contou esta parte que eu acabei de falar para a Irmandade. E eu falei para ela: irmã, o que a irmã requer de nós? Ela falou assim: irmão Raimundo, como Deus me revelou o irmão e sua esposa, eu quero que os irmãos façam uma visita lá comigo. Eu falei: tá bom, irmã. Marcamos a visita para a noite e fomos. Querida Irmandade, eu vou relatar um pouco ele, um homem de 68 anos de idade, mas a melhor expressão que poderia se aplicar nele seria lixo humano da sociedade. Irmãos queridos, uma situação tão terrível, um cabelo enorme, do rosto dele, a barba, ele era um homem de muita barba, e a barba dele, ele comia num latão de lixo que tinha assim, só que ele comia que nem um cão, porque as unhas dele eram tão grandes que racharam, então todas as falanges dos dedos dele era tudo inchada, dolorida, ele não pegava nada com a mão. Ele quando muito pegava assim, porque isso aqui eram unhas e sangrava. Então ele comia que nem um cão, ele entrava dentro do latão de lixo e comia. Então a barba dele, a todo instante você olhava, tinha comida podre, macarrão, feijão, perdão, aquele negócio tremendo. Então eu olhava para o rosto dele, tudo que a gente via era dois profundos olhos de tristeza, não via-se mais nada. Fazia suas necessidades da própria roupa. Era um homem que a gente olhava assim, chegava a 5 metros de distância dele e sentia o mau cheiro insuportável, irmãos. Bicho de pé no corpo inteiro, desde os pés, as unhas dos dedos dos pés haviam crescido tanto e foram enrolando, e por baixo era tudo cheio de fezes, de urina. Irmãos queridos, era uma situação extrema, que ninguém podia alcançá-lo. E quando nós chegamos naquela noite, irmãos, passamos, levamos uma jantinha, fizemos uma garrafinha de café, levamos umas frutas, e nós chegamos ali debaixo daquele viaduto, uma das regiões mais ricas de Campinas, sentamos ali no coisa do canteirinho, eu comecei a descascar as laranjas, preparar o cafezinho, e minha irmã disse a minha esposa, falando para ele dessa graça, ele era silencioso, ele não respondia, ele não tinha olhar, ele não tinha voz, ele não tinha nada, porque não se viu os seus olhos. Santo é o nome do Senhor. Queridos irmãos, ele tomou o cafezinho, irmãos, na segunda visita que nós fomos lá, tinha dado um sereninho à tarde, irmão, e ele devia estar dormindo com o rosto em terra, porque quando nós chegamos lá era 8h30, ele já estava dormindo. Nós batemos nele, seu José, acordamos, e eu lembro perfeitamente, foi de 88, mas eu lembro da mão tremente dele levantar assim e tirar os trapos cheios de fezes e urina que ele ficava debaixo. Quando ele levantou assim, que eu olhei para ele, irmão, me deu uma repugnância, porque ele não parecia um ser humano. Quando eu olhei assim para ele, que tive aquele impacto, o Senhor, a primeira vez o Senhor falou comigo, e disse: meu servo, está vendo este homem? Eu amo esta alma. Eu amo esta alma. Irmandades, é por isso que eu tenho prazer de contar esta obra, porque o amor está esfriando, esta multidão precisa ouvir que o amor está esfriando. Quando o Senhor falou: eu amo esta alma, eu não sei explicar para a Irmandade, mas caiu sobre mim um amor por ele. Eu amei, eu vi o amor crescer dentro de mim, eu amei como se ele fosse o meu pai. O meu pai. E eu comecei a chorar de amor. Foi uma obra que Deus fez, irmão. Eu comecei a chorar de amor. Um amor que juntava uma misericórdia com uma vontade de tirar ele daquela situação, uma vontade de ver os seus olhos, uma vontade de ver ele chorando de virtude. Não sei, irmão, que alegria. E eu chorando, não conhecia, eu só levei minha mão assim, toquei um pouco na cabeça dele, naquele cabelo enorme, mas retirei a mão. Meu desejo era ter tirado ele naquela noite, debaixo daquele viaduto. Mas quando foi na visita seguinte, nós trouxemos, aí eu falei para ele: irmão Zé, a partir de hoje eu não quero mais ver o irmão naquela, aí passei chamando ele de irmão, naquela lata de lixo. Todo dia eu vou sair do meu trabalho, eu venho aqui, me trago uma marmitinha pro irmão, tá bom, pro irmão comer, porque Deus te ama. Eu falei para ele, aleluia. Fui, compramos 2 cobertas de lã, uma coberta quentinha, trouxemos da loja, irmãos, mas a legião que dominava ele era um prisioneiro. Na visita seguinte já estava tudo rasgado, não sei como acontecia, tudo rasgado, cheio de fezes, urina. Eu falei: meu Deus, que situação. Mas para abreviar, em seguida, um dia nós chegamos lá e ele falou pela primeira vez. Nós já estávamos achando que ele não entendia, que ele era mudo, que ele não entendia o que falávamos. De repente, após a jantinha, ele abriu a boca e falou assim: eu tenho a falar para vocês uma coisa. Aí nós nos maravilhamos de ele falar. Falei: irmão José, pode dizer. Ele olhou para si, levantou a cabeça e falou: eu preciso ser batizado para salvar a minha alma. Aleluia. Quando ele falou assim,
Eu falei, irmão José, este batismo não é para lhe dar uma casa, não é para lhe dar uma esposa, não é para lhe dar roupas a vestir, mesa com pão. Esse batismo é para levar a nossa alma a ver a face de Deus como ela é. Quando eu falei assim, lá de dentro rolou 2 lágrimas sobre aquela barba imunda. E o Senhor falou para mim que era a alma dele clamando por liberdade. Aleluia, Deus nos visitou e nós marcamos para pegar ele no dia do batismo, irmão. No dia do batismo fomos para lá e eu clamando a Deus para a legião não tomar ele. Peguei ele e ele quis que levasse tudo, aquele negócio de fezes e urina, e eu coloquei tudo no porta-mala do Fusquinha, meu carro no Fusquinha. Sentei ele na frente, todo molhado, todo imundo. As 2 irmãs sentaram atrás e nós rumamos para a casa da serva de Deus. Quando chegou lá, minha esposa foi cortar o cabelo dele, teve que usar um garfo, agora tinha uns garfos daqueles antigos italianos. Irmão, ela teve que usar aqueles garfos, enfiava aqui, tinha uns 2 dedos de uma pasta de sujeira, levantava a ponta da tesoura, cortava, tirava, colocava aqui devagarzinho, forçava um pouquinho, tirava e foi cortando tudo aquilo lá. E ele quietinho, ele não reclamava, tinha hora que sangrava, mas ele ficou quietinho. Quando terminou, eu levei ele para o banheiro e falei para ele, irmão Zé, não tenha vergonha de mim, me receba como um filho que Deus te deu. Mas, irmão, quando eu tirei os trapos que ele vestia, que eu vi a situação, o cheiro foi tão forte que começou a me dar náusea, eu comecei a ter ânsias. Quando eu comecei a passar mal, eu falei, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. O Senhor falou para ele, faz para ele o que tu estás fazendo para mim, meu céu. Quando o Senhor falou assim, Deus me visitou com a promessa e tirou meu olfato, eu não senti mais o mau cheiro dele. Eu comecei a cuidar, irmãos, eu comecei a cuidar. Peguei uma mangueira, coloquei aqui, eu tirava aquela comida podre com as unhas mesmo, de muitos anos. Aí passava o barbeador, descobria um pouquinho, jogava a mangueira, tirava um tanto, novamente passava o barbeador, ia tirando um pouquinho aos poucos. Foi descobrindo aquele rosto cheio de rugas, marcados de aflição nesta vida, irmão. Quando eu terminei de barbeá-lo, queridos irmãos, que eu vi a sua face, o Senhor me alegrou muito. E eu comecei, sentei, irmãos, sentei no banheiro, coloquei os pés dele no meu colo, fui tirando os bichos de pé, cortando as unhas, tirando as fezes, limpando e falando língua, o Senhor me visitando. E tudo isso numa virtude muito grande. Aleluia, queridos irmãos. Quando terminou, aciei ele completinho, tudo como nós fazemos ao nosso próprio corpo, ou como uma mãe faz ao seu filhinho. Cuidei completinho, enxuguei. Irmãos, quando vesti ele a roupinha que Deus preparou, falei, irmão Zé, não dá para calçar o sapato do irmão, os pés do irmão estão muito feridos. Ele olhou para mim e falou assim, eu nunca pus um sapato na minha vida, meu filho. Falei, então senta aqui, fiz bolinhas de algodão, calcei 2 pares de meia, calcei ele. Quando eu tirei ele do banheiro, quase 2 horas depois, as irmãs começaram a manifestar uma glória maravilhosa. Pegamos ele, coloquei na perua Kombi do irmão, rumei para o Bonfim. No caminho eu fui duro com ele, falei, irmão, não vai batizar, o irmão vai ouvir a palavra da vida que te anunciamos. No batismo é segundo o chamado de Deus. Falei para ele, sentei ele no meio da irmandade, fiquei do lado, clamando a Deus para a legião não vir tomar ele. De repente, já nas águas, o servo de Deus ouve aquele silêncio, irmãos queridos, e naquele silêncio ele fez menção de levantar. Quando ele fez menção de levantar, eu capei aqui no braço dele, pensei que ele ia. Quando eu peguei o braço dele, falei, para onde o irmão vai? Eu segurei nesse braço esquerdo, tá? Quando eu segurei firme, falei, para onde o irmão vai? Ele com essa mão, as falanges do dedo tudo vermelho, em carne viva, cheia de buracos que eu tinha tirado o bicho do pé, mas aquela mão daquele jeito bateu no peito e falou, tem uma voz me chamando aqui. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Levantei o mandado ferida. Falei para ele, irmãos, segurar em mim, escorar em mim. Comecei a trazer ele. Quando eu comecei, a mandada não sabia quem era, mas Deus tomou a mandada numa visitação, com uma boas-vindas ao príncipe que estava chegando no palácio do Pai. Na verdade, irmãos, trouxe ele. Entrei, como era o Bonfim, eu cheguei, os irmãos todos me conheciam. Eu falei, irmão, sei que vocês estão aí para isso, mas deixa eu trocar ele. Os irmãos, pode trocar, irmão, cuida dele, né? Eu fui, troquei e soltei ele aqui. Quando eu soltei ele na mão dos servos de Deus, que o ancião colocou a mão na cabeça dele, irmãos amados, Deus falou uma coisa para mim que nunca mais saiu da minha mente. Porque o servo de Deus pôs a mão na cabeça dele, logicamente, falou, irmão. Quando chamou ele de irmão, o Senhor falou para mim, eu chorando ali, o Senhor falou para mim, meu servo, na minha graça eu coloco quem eu quero. Que eu quero. Foi batizado, quando levantou brilhava, peguei ele,
me enxuguei, coloquei a roupinha, para abreviar, irmão. A Irmandade soube, a irmã disse que tinha um terreninho num lugar chamado Jardim Paulista. Já era município de Montemor, hoje lá é um bairro bem estruturado. Naquela época era até uma invasão, na verdade. Tinha uns caminhos lá ainda, umas gambiarras de energia, mas a irmã disse, pegou um terreninho que ela tinha comprado lá, e a Irmandade foi e construiu 3 cômodozinhos. Aí Deus preparou 5 ternos, 20 camisas, calças, 5 pares de sapatos, fogão, geladeira, sofá, cama, coberta. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, irmãos queridos. Sangue ao nome do Senhor. Levamos ele para lá e foi uma festa. Transformou aquele homem. Ele pegou, porque era no fundo a casinha, na parte da frente ele dividiu o terreno, e de um lado ele plantou um jardim. Eu não sei onde ele arrumou tantas mudas e sementes de flores. Do outro lado ele plantou 3 canteiros, um de quiabro, já faz algum tempo, um de quiabro, o outro, irmãos, de cebolinha. Ele fez um canteiro de cebolinha e o outro de mandioca. Ele plantou 3 canteiros. E um dia eu cheguei, estava tudo aquilo lá em flor. Eu falei, Senhor, o que é isso? O Senhor falou, é a vida do meu filho nele. Hoje ele vive. Aleluia. 1 ano e meio, o meu prazer. Todo domingo, 5h30 da manhã, eu e minha esposa pegava nosso fusquinha e ia lá para Montemor, no Jardim Paulista. Quando eu saía do asfalto, que eu pegava a estradinha de terra, ele já estava esperando nós. Quando ele viu meu carrinho, os vizinhos já sabiam. Ele levantava os braços e começava a dizer, lá vi os meus filhos que Deus me deu. Filhos que Deus me deu. Eu chegava, beijava de um lado, minha esposa beijava do outro, ia cuidar das coisinhas dele. Enfim, isso foi 1 ano e meio. 1 ano e meio depois, o Senhor veio e levou o príncipe para o reino da sua glória. Chorar, eu o amava como um pai. Irmãos amados, ele infartou e levaram ele para Capivari, para Montemor e para Capivari no meio da semana. Quando eu fui no final de semana, o Senhor tinha recolhido ele tinha sido enterrado como indigente. Eu fui lá, o senhor não sabe como eles enterram como indigente. Eu fui lá, terminei de fazer a sepulturazinha dele, coloquei umas flores e saí chorando. Eu, a irmã disse, minha esposa. Quando chegamos na casinha dele, o jardinzinho dele estava todo em flor, anunciando uma alegria dos céus, irmãos. Aí nós fomos lá e o Senhor deu uma oração para a irmã Diz. E a serva de Deus estava orando. No meio da oração o Senhor falou comigo, porque eu chorava muito. O Senhor falou para mim, não chores. Não chores. Eu estava indignado de ter sido enterrado como indigente. O Senhor falou para mim, não chores. Aleluia. A carne de nada aproveita. Ser fiel até a morte, tu verás no reino da minha vida. Descobri nada dele, nem quem era sua mãe, porque eu lutei para aposentar ele. Não soube quem era sua mãe, quem era o seu pai, quem era a sua família, nem onde ele nasceu. Tudo que eu soube é que ele chamava José Jacó. Ele falou um dia para nós. Eu tenho certeza que um dia ele estará conosco. Um dia ele estará conosco nas glórias. Por isso, irmandade, vamos amar. Vamos amar. Vamos amar, queridos. Agradeço a Deus por tudo. Trouxe e levarei as vossas saudações com a paz de Deus. Com essa força, Deus seja louvado. Irmandade, que essas palavras tenham caído no coração de cada um de nós. Construção é edificação. Estes são os edificadores da santa obra de Deus. São os que estão andando e chorando e trabalhando. E que um dia receberemos o prêmio da sua vida. Uma serva de Deus foi chamada na casa da sua vizinha. E a sua vizinha, irmãos, essa história foi verídica. Serva de Deus contando, entrou dentro da casa dela, com um sorriso no rosto tão grande. Senta aqui, minha irmã. Qualquer dia desse eu vou na tua igreja com você. É que eu entro lá, nem que eu não colocar, não faz mal, o demônio se disfarça, irmão. Só para testar que homem e que mulher de Deus você é. Aleluia, e de repente a mulher falou assim para a serva de Deus, eu vou lhe fazer um cafezinho para você, tá? A serva de Deus, não precisa não. Ela falou, não, eu faço questão. Você nunca veio aqui em casa, você tem que tomar um café. Foi lá, irmãos, aleluia, preparou o cafezinho. Depois dentro do café pegou umas bolinhas de chumbinho e colocou e falou, hoje eu mato essa infeliz. Eu vou fazer esse glória sair da boca dela, eu vou tirar esse aleluia e vou ver a terra engolir ela. É, glória ao nome santo do Senhor. Mas porém, se ela não morrer,
verdadeiramente Deus vai estar com ela. E aí, irmãos, ela veio com a xícarazinha, uma beleza, uma voz mansa, humilde, e entregou para a serva de Deus. Toma aqui esse café. A serva de Deus falou assim: antes de eu tomar o café, eu sempre gosto de fazer qualquer coisa antes de orar. Ela falou: o que você quer fazer? A serva de Deus disse assim: eu posso dobrar o joelho nem que for 1 milésimo de segundo, só para me agradecer a Deus pelo café que Deus preparou. Ela falou: claro, pode fazer, senta aí, toma teu café, ora. A irmã, como sempre, preparada, blibenário, aleluia, véuzinho na bolsa, aleluia, lando e a fortuna, rançodaia, dobrou o joelho no chão, aleluia, colocou o véuzinho na cabeça e disse assim: Senhor, nas tuas mãos eu entrego esse café e a minha alma, seja feita a tua vontade, aleluia, porque tu desceu nas recâmaras do inferno e pegou a chave da vida e da morte, e a ti foi dado todo o poder nos céus, na terra, no café, na comida, na macumbaria, na facção, arromando-lhe a sonai, o poder é todo teu. Serva de Deus tomou o café, irmãos, levantou, sorrindo para ela, agradeceu, e ela regalou os olhos, falou: peraí, já já o meu veneno vai fazer efeito. Serva de Deus foi embora para casa, passou-se quase 1 hora, ela bate gritando no portão da serva de Deus: ô minha irmã! Aí já mudou, o irmã saiu da boca, o I, aleluia, o R, o N, o A, aleluia, o tio já teve que se manifestar, ali, tonaia, do abecedário humano, andar, tonando, andoriaçonai, já formou a primeira palavra de aconchego, de fidelidade, de consideração. Irmã, você está viva ainda? A irmã saiu de dentro de casa e disse assim: eu estou viva ainda, mas por quê? Ela falou: você realmente serve a Deus, e eu quero servir a Deus junto com você. Você não está sentindo nada? Ela falou: não, eu estou bem, estou melhor do que quando eu entrei na tua casa. Ela dobrou o joelho no chão e começou a chorar, feiticeira, irmãos. E quando de repente, aleluia, aquela macumbeira parou de chorar, olhou para a serva de Deus e disse assim: eu tenho que te confessar uma coisa, aleluia. Quando você foi tomar o café agora na minha casa, quase 1 hora atrás, eu fiz o café novo, mas eu coloquei chumbinho dentro do teu café, para me testar o Deus que você serve. E mas eu te digo uma coisa, me perdoe. A irmã falou: não se preocupa. O Senhor Jesus disse há mais de 2000 anos atrás: beberei veneno e não fará mal, pegarás na serpente, aleluia, andar sonhando, e dano ela não te cometerá, ralando e assuna. Você acredita nessas coisas? Você acredita na virtude do céu? Você acredita na alegria? Você acredita na prosperidade? Você acredita que a serpente já te mordeu teu calcanhar? Você acredita que o antivírus você recebeu na água do batismo? Você acredita que quando você entrou nas águas, o anjo do Senhor pegou o braço da tua alma e deu uma injeção de vida eterna? Você está vacinado contra a mentira, contra, aleluia, a frustração. Você está vacinado contra a luxúria. Você está vacinado contra a prostituição. Você está vacinado contra o pecado. E creia, meu irmão e minha irmã, que esta virtude, esta alegria, aleluia, este livro que Deus coloca e lê em nossos corações, no meu e no seu, é o efeito proposital para o inferno, para mostrar para o inferno que o Senhor te ama, independente se o teu glória tem 10, aleluia, amperes, aleluia, de altura, larga, raçura, ou 20, ou 30, ou 40, não importa. Se o teu glória é baixa, é médio, ou alto, não importa. Se a tua inteligência, aleluia, tem afinidade com o conhecimento humano, não importa, aleluia. Se você consegue pregar, aleluia, e não errar em nenhuma palavra, ou erra em todas as palavras, não importa. O que Deus quer ver no teu coração é o teu amor e a tua fidelidade, aleluia. Alegra-te o teu coração. Põe-se de pé como esta serva que, aleluia, naquele dia abraçou com aquela feiticeira. Feiticeira começou a congregar, Deus chamou nas águas e até colocou como porteira. Vai brincar com Deus. E ela deu sorte, irmãos, ela deu muita bem-aventurança com Deus, porque nós já vimos mais de 12 macumbeiros deitar no pó da terra por causa de um homem. Homens indo buscar feiticeiros na África, homens que pegam, se acredita em Deus, se acredita nisso aqui. Homens que fazem copo flutuar, e aleluia, a vassoura, aleluia, levanta, flutua no chão. Se acredita no teu Deus, que o teu Deus tem poder. Deus vai barrar toda obra de macumbaria,
todo pai de santo, aleluia, toda raça maligna, todo espírito mundano, aleluia, todo espírito de suicídio, de tranqueira, de bebida, de prostituição, de sensualidade, de atração, de beleza, de sadomasoquismo, andar, tonera, eu vou arrancar do seu caminho, eu vou extrair tudo que não presta na tua vida. Você está calado, você não dá glória, mas eu te conheço desde o ventre da tua mãe, e o que eu precisar fazer para te colocar no reino da minha